Olha aí, galerinha, a nossa revisão de ciências, ok? Isso mesmo, a nossa revisão de ciências, certo? Prestem bastante atenção para que vocês possam refrescar a memória, possam estar atentos, porque são todas as questões, todas as informações baseadas no nosso teste que já está prontinho, certo? Então vamos lá, começando por matéria e energia. Vimos que matéria é tudo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço, não é isso? Então nós não podemos esquecer isso. Nós vimos que nós utilizamos, nós mesmos somos uma matéria, o próprio ser humano é uma matéria, não é isso? Vimos que nós usamos a matéria, usamos a energia durante o nosso dia a dia. A matéria ela é formada por partículas bem minúsculas que são chamadas de átomos. Esses átomos juntam-se e formam as moléculas que dão origem à matéria. Encontramos matéria na natureza nos 3 estados físicos da matéria: no sólido, no líquido e no gasoso. A matéria sofre transformações e essas transformações podem ser de origem química ou física. A transformação física, ela não modifica a composição da matéria. Já a transformação química, ela modifica essa composição, ou seja, ela interfere nas moléculas que formam a matéria. É justamente esta mudança, essa modificação, esse deslocamento que vai fazer com que haja essa transformação química. São exemplos de transformação física. O papel amassado, lembra da nossa aula, da nossa live, onde a Pro amassou o papel e mostrou para vocês o que acontece. O papel, ele amassa, mas ele não perde as suas propriedades. Ele não deixa de ser um papel, ele apenas perdeu a sua aparência física. Ele fica todo enrugado, não é isso? Ele está todo amassado. Então, isso aí é um exemplo de transformação física. A água, a passagem da água do estado líquido para o sólido e assim sucessivamente, um sorvete do sólido para o líquido quando ele derrete. Isso são exemplos de transformações físicas. Por quê? Porque não há uma alteração química, uma alteração nas moléculas que formam a matéria. A água passa do estado líquido para o sólido e continua sendo água, apenas solidificada. A sua composição continuará sendo H2O. Lembram-se da nossa aula sobre a água e falamos das 2 moléculas que formavam a água? Olha aí, logo um anúncio do início do ano, nós estávamos na sala de aula, não estávamos vivendo nessa pandemia e é um assunto, que não foge, tá vendo? Que está sempre voltando à tona. Então fiquem ligadinhos, porque os nossos assuntos sempre ligam um ao outro, ok? Olha só aí o exemplo, o gelo derretendo. Então, você está vendo a passagem da matéria do estado sólido para o líquido. A garrafa PET amassada, a garrafa plástica, estão vendo aí? Ela não deixou de ser garrafa, né? Ela apenas perdeu o seu formato, perdeu a sua forma física por estar amassada, mas continua sendo uma garrafa, continua com a sua mesma composição. Agora, as transformações químicas, nós temos como, por exemplo, uma maçã ao apodrecer, o ferro enferrujando. O que acontece? Quando a maçã apodrece, ela passa por um processo justamente químico, onde fungos, onde outras substâncias entram em contato, no caso os fungos, né, que são os seres vivos, né, isso, que são invisíveis aos nossos olhos, muitas vezes são visíveis. No caso, quando você vê aquele bolozinho já na maçã ali, você está vendo que ele é um fungo que é visível, mas é ele que está ajudando no processo de decomposição, ou seja, de apodrecimento da maçã. E quando isso acontece, está acontecendo uma transformação física. O ferro enferrujado, você pode ver às vezes nos arames das casas que tem cercas, os pregos, por exemplo, quando molham, né, ocorre também um processo químico que altera a composição química daquele material e ele acaba enferrujando. Então, isso é transformação química. Não só modifica a aparência, como também modifica a
sua composição. Por quê? Porque há uma mudança nas moléculas que formam a matéria. Olha aí o ferro, né? O prego, no caso, é enferrujado, ok? Energia. A energia é a capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação. Vimos que a energia não é fácil de ser explicada, né? Porque nós não conseguimos enxergar, ou ver, ou tocar na energia, mas nós sabemos que ele existe. Sabemos que o universo, né, ele por inteiro é formado de energia, né? E nós utilizamos e precisamos de energia também no nosso dia a dia. Aliás, os seres vivos necessitam de energia. É essencial para crescer, para se desenvolver, para se movimentar e para manter o seu organismo em funcionamento. Então, a energia é essencial para os seres vivos. Ela nunca é criada, e sim transformada. Nós utilizamos fontes de energia nas quais nós transformamos para o nosso uso. Existem várias formas ou vários tipos de energia. Nós temos a energia sonora, que é a energia dos sons, energia produzida pela vibração dos sons. Nós temos a energia luminosa, que é a energia da luz. A energia elétrica, que só ocorre a partir de uma carga elétrica que é produzida por meio de um condutor. Temos como exemplo, né, a lâmpada, né? Você liga o interruptor e você tem a energia elétrica que vai acender a lâmpada. É justamente isso, esse clique que é dado ao você ligar o interruptor, que vai fazer com que essa energia chegue até a lâmpada e ela possa acender. A energia cinética, que é a energia do movimento. E nós vimos aí que a ação, por exemplo, dos meninos ao chutar uma bola, a sua ação ao sentar, levantar, ao mastigar um alimento, a pular, dançar, não é isso? Uma fruta ao cair da planta. Isso são movimentos, são exemplos de energia cinética, que é a energia do movimento. A energia térmica é a energia produzida a partir do calor. E nós vimos aí, no caso, dois corpos, no caso, duas matérias, que com temperaturas diferentes, né? No caso, a panela no fogo acaba passando aquela temperatura para a carne, que acaba cozinhando. Então, isso aí é um exemplo de energia térmica. A energia química, que é a energia que nós encontramos nos alimentos, no caso, os seres vivos necessitam e encontram essa energia nos alimentos que são ingeridos, e a energia que é produzida através da queima dos combustíveis. E vimos aí a queima dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, não é isso? Falamos também do carvão mineral, que quando há uma queima, por exemplo, no motor do carro, quando há queima da gasolina, é justamente isso que faz com que se crie a energia e o carro possa se movimentar. Temos também as grandes usinas, as fábricas, as indústrias, as termoelétricas, por exemplo, que queimam uma grande quantidade de combustíveis fósseis, e isso faz o quê? Causa um grande prejuízo para a atmosfera, não é isso? Prejudica também os seres vivos. E isso acontece devido à queima de combustíveis fósseis. Olha aí um exemplo, as chaminés das fábricas, das indústrias, com essas queimas de combustíveis fósseis, lançando toda essa fumaça, toda essa substância química que é útil e ao mesmo tempo prejudicial na atmosfera. Som e vibração da matéria. Os seres humanos, nós, os seres vivos, vivem rodeados de sons, diversos tipos de sons, não é isso? Então, a nossa voz, uma música, o barulho de uma moeda ao cair no chão são exemplos de sons. Os sons são produzidos por inúmeras fontes, diferentes fontes, mas embora sejam produzidos por fontes diferentes, todos têm algo em comum. O que é que há em comum entre os sons? São produzidos por vibrações. Então, um som só existe quando existe uma fonte de vibração. É impossível existir som sem que haja vibração.
Então, por exemplo, quando você bate palmas, né, a fricção da sua mão uma na outra vai produzir a vibração e vai sair o som das palmas, que é justamente esse contato de uma mão com a outra. Então, a fonte de vibração produz, gera ondas sonoras. Essas ondas sonoras precisam de um ambiente para se espalhar. Esse ambiente pode ser o ar, pode ser a água ou qualquer material sólido que produza vibração. Percebemos os sons por meio do nosso órgão auditivo, que é o nosso ouvido. É justamente o ouvido que capta, que recebe, que percebe as ondas sonoras e envia essa mensagem para o nosso cérebro, que pode reconhecer os diversos sons que existem na natureza. Existem sons que podem ser harmoniosos e sons que podem ser desordenados. O que seriam sons harmoniosos? Olha aí a nossa aula lá de artes de ritmo e melodia. Os sons harmoniosos são os sons gerados com ritmo. Há a necessidade de haver uma melodia, né? É isso que vai causar a harmonia, que vai tornar o som agradável de ser ouvido. Já os sons desordenados não têm ordem rítmica, ou seja, eles não criam essa melodia, não é ritmado e geralmente incomodam. São grandes barulhos, como barulhos de uma explosão, de algo caindo, de algo quebrando, né? Pessoas gritando, brigando. Então isso são coisas de barulhos, ruídos desordenados que muitas vezes nos incomodam. Existem muitas ferramentas, ou seja, instrumentos musicais que são criados para fazer sons. Existem instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos eletrônicos, não é isso? De percussão, e são utilizados para produzir sons. Por exemplo, um instrumento de sopro, ele produz o som por meio de um impulso do sopro, ou seja, o ar, né? Este sopro que você dá no instrumento faz vibrar o ar e é justamente isso que produz o som. Então você tem uma flauta, um trombone, um saxofone, um apito. Um apito só funciona se você levá-lo à boca e soprar. E é justamente este ar que sai de dentro de você que vai produzir a vibração e dar origem ao som daquele apito. Instrumentos de corda são causados, ou seja, produzem o som por meio do toque nas cordas, da manipulação das cordas, ou seja, o toque. Quando você toca um violão, quando você movimenta as cordas de um violão, de um violino ou de um berimbau, você vai produzir um som, que pode ser um som harmonioso ou um som desordenado. Claro, quando você não sabe tocar um instrumento, você não vai produzir um som harmonioso, você vai produzir um som desordenado. Os instrumentos eletrônicos produzem ou emitem sons eletrônicos que são gerados eletricamente. Geralmente, hoje, na atualidade, são manipulados ou são produzidos por meio de computação, né? Então, as pessoas utilizam muito isso para produzir os sons eletrônicos. A nossa voz, a voz humana, é resultado da vibração das nossas cordas vocais, né? São fios de nervos, de músculos que tem dentro da nossa garganta, do nosso pescoço, e que quando nós falamos, produzimos um movimento, a sua vibração emite o som da nossa voz. Os animais também produzem sons, inúmeros sons, né? E os sons dos animais são produzidos com várias finalidades. Muitos utilizam para atrair a fêmea, intimidar os rivais, impedir que outros invadam o seu território. E isso acontece por meio do seu latido, por exemplo, no caso do cachorro, do rugir do leão, do mugir do boi, né? A gente tem que lembrar isso, ou seja, os pássaros cantam, o gato mia, o cachorro late, o boi muge, o leão rosna, o sapo coacha, então a galinha cacareja. Então vocês têm que ficar atentos aos sons dos animais também, porque nós percebemos isso no nosso dia a dia, né? É algo frequente, ok?
Então vamos ficar atentos, certo? Estudem bastante para que possam fazer. Olá, turma, e aí, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Estão bem? Espero que sim. Vamos começar a iniciar mais uma semana, não é isso? Uma semana onde nós iniciaremos as nossas verificações, os nossos testes da terceira unidade. Espero que vocês possam ter estudado e agora vocês irão também receber, né, a nossa aula de ciência, juntamente com a aula de história, a aula de ciência, para que vocês possam revisar, relembrar tudo que nós vimos até agora durante essa terceira unidade, ok? Começaremos com a nossa aula de história, assunto novo, mas é um assunto que já é do conhecimento de vocês já estudaram, já falamos muito sobre a cultura africana, sobre a influência dos negros, né, na nossa cultura, quando nós falamos da diversidade do nosso povo, não é isso? Então, o povo brasileiro ele foi construído, ele foi formado por essa mistura de várias culturas, várias etnias, né? E a cultura africana, ela foi justamente a que mais deixou uma influência, uma riqueza muito grande cultural para todos nós, para o povo brasileiro. Isso por causa do grande número de africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos. Nós vimos que durante o período do Brasil colônia, quando os índios não suportavam mais os trabalhos que eram forçados, que não fazia parte realmente dos seus hábitos e costumes, os portugueses foram obrigados a trazer também para o Brasil os negros da África que eles já usavam como escravos em outras colônias. Então, era necessário que esses negros estivessem aqui para poder haver a expansão. Eles tinham que trabalhar no desmatamento, na exploração. Então, isso era muito importante. E como aconteceu com os índios, não seria diferente. Os negros acabaram contribuindo para a nossa cultura. Isso se chama herança. Herança é aquilo que nós recebemos, que nós herdamos, ou de um parente direto, ou como nós temos sempre falado, dos nossos antepassados, das pessoas que viveram aqui antes de nós. Então, nós temos que ter bem na nossa mente o que significa herança, o significado de herança e como todos os costumes e hábitos deixados podem influenciar na nossa vida diária nos dias de hoje. Então, os negros africanos, né, os africanos, eles influenciaram na alimentação, na comida, eles influenciaram na música, na dança, na religião, nos instrumentos musicais, na medicina, assim como também os índios fizeram, não é isso? E como comida, nós encontramos aí comidas que usamos no nosso dia a dia. Não citarei todas, mas nós temos aí algumas, como arroz, inhame, as frutas, especialmente a banana, que foi trazida, né, do continente africano, o coco, o café, o quiabo, a melancia, a pimenta malagueta, o azeite de dendê e muitos outros. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Vocês que moram aqui em uma região conhecida como Costa do Dendê devem ver isso muito presente nas casas de vocês, das suas famílias, suas mães. O costume de comer muita comida com azeite de dendê, né? Peixes, e sem contar nas outras comidas, como a acarajé, o caruru, que foram costumes deixados pelos negros. Aí nós temos a música, né? São os instrumentos musicais, no caso, né? As cuícas, os atabaques, ok? Que são instrumentos que influenciam nas músicas, que trazem os ritmos, que vão influenciar todas essas danças. Nós vimos também nas nossas aulas de arte que os batuques, né, se utilizava muito esse termo, os batuques deixados pelos negros. Esses batuques aconteciam onde? Aconteciam na senzala da Casa Branca, quando os negros eles se reuniam sempre à noite e faziam as suas festas, né, faziam a famosa feijoada, que era dos restos, né, do boi ou do porco que o senhor da Casa Branca não aproveitava, não comia, e deixava para os negros, e eles
eles aproveitavam. Então, durante este período, durante este momento, acontecia as danças, as músicas, os batuques, como falavam, e eles geralmente utilizavam esses instrumentos percussivos, que são os instrumentos que eles utilizam, né, para combate com batidas, e o berimbau, no caso, que é utilizado na capoeira, que é uma luta e hoje é vista como dança, e que é um instrumento de corda. Na dança nós temos como destaque o samba, o frevo, a própria capoeira, que, como eu já expliquei para vocês, era uma luta. Os escravos, quando eles fugiam para os quilombos, eles utilizavam a capoeira para se defender, né? Com o passar do tempo foi vista e foi tombada também como uma dança, faz parte da cultura, faz parte da arte. Nós vimos que é um patrimônio, não é isso? Também cultural. Lembram daquela nossa aula de patrimônios culturais? Pois é. Na religião, tem aí o candomblé, dentre outras, claro que são religiões de matrizes africanas. Então, não se tem o nome de todas as outras, né? Se tem a mais conhecida, a mais se destaca, que todos nós temos conhecimentos, mas nós conhecemos como religiões de matrizes africana. E nós, independente da nossa religião, da nossa posição, nós temos que respeitar a religião de cada um. Mesmo que você ouça falar que determinadas religiões, determinadas práticas fazem parte da cultura, fazem parte da história, da influência do nosso povo, significa que você estará partilhando das mesmas crenças, das mesmas práticas, não é isso? Mas você tem este conhecimento porque é algo que nós também vivenciamos no nosso dia a dia. E lembre-se das nossas aulas de ética que nós também falamos, né? Dessa questão do respeitar o outro, independente de qualquer coisa, da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade, da sua religião. Então, nós temos que ter isso sempre em mente para que nós possamos compreender tudo que nos é passado e assim podermos tomar uma decisão, uma posição, ok? Olha aí nessa parte, tá vendo a imagem de um prato que é muito saboroso, muito gostoso, que é a famosa feijoada, né? Algo deixado pelos negros, né, como contribuição na culinária, ok? Na nossa culinária, que é uma herança da culinária africana. No vocabulário temos algumas palavras, claro que não coloquei todas, são inúmeras palavras, mas aí você tem o xodó, né, que é aquela coisa do chamego, do carinho, do dengo, demais, excessivo, do mimo, então é fazer, né, um xodó, né? A tanga, que muitos pensam que é algo de origem indígena, mas não é, é dos negros. A maracutaia, que é aquela pessoa que gosta de tirar vantagem, né, em cima de todos os outros, fazendo, armando mentiras, né? Tentando sempre ganhar, tirar vantagem dos outros com as suas tramamóias também, como se diz. Tudo isso faz parte da cultura, da influência da língua dos negros na nossa língua, no nosso vocabulário. Na medicina, assim como os índios, os negros também utilizavam muitas sementes, muitas plantas, muitas raízes, cascas, ervas, né, alecrim, arruda, que são plantas, claro, são ervas medicinais, enxofre, que é algo encontrado na natureza, né, retirado na natureza também, e eram todos produtos naturais. Hoje em dia nós costumamos muito utilizar determinados produtos naturais, não é isso? Para a medicação, algumas plantas que nós utilizamos para chás, e isso tudo nós herdamos, não só dos africanos, como também dos índios. Olha aí o nosso diário, tá vendo? Atividade no caderno de ciência. Essa atividade é a atividade de revisão dos 3 assuntos de ciências que nós estudamos na unidade, que foi energia e matéria, tipos de energia e som e vibração da matéria, ok? E estudar para o teste de ciências. A única atividade que vocês vão fazer neste momento é a atividade de ciências, porque já é revisão para o teste, certo? Fiquem ligadinhos, não esqueçam de estar sempre acompanhando o nosso grupo. Beijos!